O Esperança no Ar começa agora. Contra sua agressão, guerra em toda parte, destruição, tanta tragédia, tanta aflição. Existe, no entanto, esperança no ar. A esperança é Jesus voltar. A esperança para o idoso e o cansado, a esperança para o novo irmão. A esperança é poder ao alcance de todo que crê. Eis-me aqui, ao teu altar me entrego. Eis-me aqui, sem vacilar me achego. Eis-me aqui, ó Senhor, chamaste com afeto e em submissão completa me rendo a ti, Senhor meu Deus. A decisão já feita me traz visão perfeita, agora bem feliz sou teu. Eis-me aqui, dirija minha vida. Eis-me aqui, fiel serei na lida. Eis-me aqui, ó Senhor, serei por ti usado, conforme o teu mandado, em teus caminhos seguirei. Estranho e sem abrigo, ou num lugar amigo, da cruz de Cristo falarei. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui.
aonde você estiver, eleve o seu pensamento a Deus. Peça para Ele falar ao seu coração as suas necessidades. Ele sabe exatamente o que vai no seu coração. Peça para que Deus ajude você a ouvir a voz dEle. Isso vai fazer um tremendo bem. Cante. Eu quero ouvir a tua voz. Faça disso a sua oração. Contigo, ó Pai, ficar sós, me demorar em teu olhar, seguro estar e descansar. Alguma vez na sua vida, você já parou para pensar e para analisar um pouco? E puxou de lá de um questionamento de um amigo seu, ou de um professor universitário, ou de alguém que não acredita em Deus e não acredita em nada, e perguntou assim: será que esse negócio de Bíblia é certo mesmo? Será que esse negócio, o que diz na Bíblia, as coisas que fala na Bíblia, realmente são verdadeiras? Será que a Bíblia não é um livro como qualquer um outro? Será que eu posso confiar que a Bíblia é exatamente aquilo que ela foi escrita pelos profetas? Sim, porque dizem que a Bíblia começou a ser escrita no ano 1500 antes de Cristo. Como é que de lá até aqui a Bíblia permanece a mesma? Lá quando ela começou a ser escrita, uma minoria de gente sabia ler e escrever. Não tinha gráfica, não tinha livros impressos, era difícil copiar, ela tinha que ser copiada à mão. E quem me garante que uma daquelas pessoas que copiavam a Bíblia e que passavam a Bíblia para frente não mudou o texto da Bíblia? Quem me garante que a Bíblia não é hoje um outro livro, diferente daquele que foi inspirado por Deus? Você já pensou isso alguma vez na sua vida? Será que a Bíblia que eu tenho é a mesma? Essas dúvidas podem passar. Aliás, durante esses dias todos, essa é a sexta noite que nós estamos reunidos, não é? Essa é a sexta noite que a gente está junto, e eu tenho falado e pregado tudo baseado na Bíblia. E só agora é que a gente para um pouco para dizer: tudo bem, você está falando na Bíblia, mas eu não acredito na Bíblia. Ou será que a Bíblia é confiável? Posso confiar na Bíblia? Há um tempo atrás eu estava pregando numa cidade no Rio Grande do Sul, e naquela noite em que eu pregava, aqui na frente assim, tinha uma senhora que olhava o tempo todo para mim bem séria assim, bem séria. Ela estava carrancuda. E sabe, aquilo que vocês, a maneira como vocês olham, ou como vocês correspondem àquilo que a gente prega, é muito importante, porque isso bate em mim, eu estou olhando para vocês, e a maneira como eu correspondo também, não é? Por isso que tantas vezes a gente se inspira tanto, e outras vezes o auditório é meio sério, carrancudo, né? Essa senhora olhava para mim assim, sempre séria, o auditório em geral bem simpático, e quando eu olhava para ela eu pensava assim: eu não sei, essa mulher talvez não seja cristã.
E talvez ela não esteja acreditando naquilo que eu estou falando. E talvez ela esteja questionando. E me dava a impressão que tudo que eu falava, ela pensava assim: isso é mentira. Às vezes eu falava alguma coisa engraçada todo dia e ela não ria, ela ficava séria. Bem, passou aquela noite, eu terminei o sermão, fiz um apelo, um convite para aceitar a Jesus, e aquela mulher veio para frente, aceitou a Jesus naquela noite. E eu pensei comigo: se é verdade o que eu estava pensando, o Senhor Jesus conseguiu quebrar a barreira. No dia seguinte eu estava com um casal, e o casal me dizia o seguinte, a moça disse: pastor, eu levei ontem na igreja um parente meu, é uma pessoa muito querida minha, eu amo muito, mas ele é ateu, e ele é ateu daqueles que dizem assim: sou ateu graças a Deus. Ele fala isso, ele não acredita em nada de Bíblia, em nada de que se fala de evangelhos, em nada disso aí. E eu tive que insistir muito para ele ir à igreja, porque ele não queria. E ele dizia: você sabe que eu não gosto de ir à igreja, você sabe. E eu dizia: mas por favor, eu quero que você vá, está tendo uma semana especial na minha igreja, por favor, vá à minha igreja. Quem sabe você é um que chegou aqui, ou chegou aí, convidado dessa maneira, né? Por uma pessoa que ama muito você, e que diz para você: por favor, vamos à igreja. Pastor, ele foi, mas ele disse assim: eu vou, mas se eu não gostar, eu vou embora no meio. Tudo bem, você pode ir embora no meio. Posso mesmo? Pode. Então tá bem. Aí ele foi. Pastor, ele sentou lá no fundo, lá atrás. E conforme o senhor pregava, eu comecei a ficar com vergonha, porque ele falava em voz alta. Não acredito em nada disso. Daqui a pouco o senhor falava mais um negócio, disse: tudo balela. Nós vimos também, ali na história do rei Nabucodonosor, você lembra, né? Que a Bíblia é um livro, por exemplo, de história. E conforme você olha a história geral, a história do universo, universal, mundial, você vai ver que a Bíblia realmente é um livro de história. O que ela relata ali, realmente são relatos históricos. E hoje eu quero mostrar a você mais 3 coisas que me fazem crer que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Primeiro, é a Bíblia verdade ou lenda? E a segunda afirmação: a Bíblia é a palavra de Deus. Bem, o que isso tem de tão especial? A Bíblia é a palavra de Deus. É porque algumas pessoas hoje em dia acreditam assim: bom, tudo bem, a Bíblia foi escrita por Deus, mas ela foi sendo modificada, e hoje o que a gente tem da Bíblia é assim uma mistura de coisas que são palavra de Deus e coisas que não são. Tem gente que acredita, por exemplo, olha, Jesus, tudo que ele pregou é verdade, o Evangelho, o Novo Testamento, mas o Velho Testamento não vale mais. Tem um monte de mentiras lá. Por exemplo, Adão e Eva não existiram, isso foi inventado, colocaram na Bíblia depois. Na verdade, o homem veio de uma explosão cósmica. Então tem pessoas que acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou seja, tem coisa que é a palavra de Deus e tem coisa que não é. Será que é isso mesmo? A Bíblia contém a palavra de Deus ou tudinho que está lá é a palavra de Deus? O que você acha? Veja como Satanás trabalha, não é? E ele procura confundir as pessoas. Olha, tem coisa, se a Bíblia contém a palavra de Deus, quem que vai ser então a pessoa capaz de me dizer isso é palavra de Deus e isso não é? Qual ser humano? E se Deus realmente é o escritor da Bíblia, Ele não tem poder para manter a Bíblia igualzinha à mesma desde quando Ele a inspirou até hoje? Com certeza, Deus tem poder e Deus mantém a sua palavra até hoje. Por isso, ou você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo que está lá é verdade, ou você não precisaria nem pegar a Bíblia na sua mão. A Bíblia é um livro diferente de todos os outros livros. Ela é totalmente diferente. Por quê? Veja algumas coisas importantes. Por exemplo, a Bíblia não aceita dividir espaço com nenhum outro livro. A Bíblia não diz assim: olha, todos os livros que falam de Deus são bons, todos os livros que falam de Deus são a palavra de Deus, todas as religiões do mundo que creem em outros livros que não a Bíblia estão certas.
A Bíblia não aceita isso. A Bíblia diz o seguinte, o que ela fala sobre ela mesma. Olha, veja o que ela diz. Ela diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a verdade mesmo? A palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. Ela é a verdade. Ela não diz assim, existem muitos livros que são a verdade. Santifica-os na verdade, todos os livros religiosos são a verdade. Não. Ela não aceita dividir espaço com ninguém. Ela diz, por exemplo, que não é só um pedacinho e outro da Bíblia que é inspirado e que ela contém a palavra de Deus. Ela diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Olha o que diz mais. A lei e ao testemunho, isso é a Bíblia. Se eles, quem são eles? Os profetas. Se os profetas não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Ou seja, qualquer profeta, qualquer pessoa, qualquer homem bom do passado, qualquer sábio religioso, qualquer mestre que não use como sua palavra, a palavra de Deus, não é digno de confiança e não verá a alva, é o que diz a Bíblia. Você está percebendo que a Bíblia não aceita dividir espaço com outro livro nenhum. Seca-se a erva e caem as flores, mas, leiam comigo, a palavra do nosso Deus subsiste. Durante quanto tempo a palavra de Deus vai ser mantida, ela vai subsistir? Eternamente. Olha o que Deus diz. Pode acontecer o que for, pode secar a erva, as flores caírem, mas a palavra de Deus vai subsistir eternamente. Ou seja, tenha certeza de que o que você tem na mão é a palavra de Deus, porque Deus prometeu que a sua palavra seria sempre a mesma. Olha o que ele diz, Jesus, em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso é o que a Bíblia diz sobre ela mesma. Mas o que a Bíblia diz, por exemplo, sobre Deus? O que a Bíblia fala a respeito de Deus? Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. A Bíblia diz que ela é a palavra de Deus, e ela diz que o Deus que está descrito nela, o Deus da Bíblia, é o único Deus e não há outro. Lembra o que Daniel falou diante do rei? Lembra do que ele falou diante de Nabucodonosor? O mistério que o rei quer saber, nem astrólogos, ninguém pode revelar. Até os deuses desses camaradas não podem revelar. Mas há um Deus no céu. Ele fez saber os mistérios. Segundo Samuel 7:22, portanto grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro. Existe algum outro Deus além de Deus? Do Deus da Bíblia, o Deus da palavra? Não há outro, não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. E sabemos que existe somente quantos deuses? Um Deus, pois existem os que são chamados de deuses, e está escrito na Bíblia isso com letra minúscula. Pois existem aqueles que são chamados deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses com letra minúscula e muitos senhores com letra minúscula. Porém, para nós existe somente um Deus. Quem é esse Deus? O Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe um só Senhor. Quem é esse um só Senhor? Que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e por meio de quem nós... Lembra que nós estudamos em João, que Jesus é o Deus Criador do Gênesis? Olha Paulo afirmando agora, todas as coisas foram criadas através de quem? Por meio de quem? Jesus. E nós também existimos por causa dele. De novo a Bíblia diz que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão... Eu tenho repetido muito essa coisa, mas é importante você saber, não pode sair da sua cabeça, você tem que ter gravado aí na sua cabeça, que Jesus é Deus, que só existe um Deus, e que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus, e que não existe outro caminho para o céu, a não ser o Senhor Jesus, que está relatado na Bíblia. Nós devemos sempre ter em mente também, que a nossa mente é muito finita, para nós entendermos as coisas de Deus, mas mesmo assim, o Senhor Deus tenta transformar em palavras fáceis, em palavras simples, os mistérios do céu e da salvação, para a gente entender. A mente das crianças também é simples, não é? As crianças têm uma mente assim, bastante matemática, ou bem num nível infantil assim, elas traduzem as coisas ao pé da letra. Por exemplo, uma vez, meu menino do meio trouxe de casa para casa um dever. Ele tinha feito uma prova, a professora tinha corrigido, a minha esposa pegou e quando ela começou a ler a prova, começou a dar risada, ria sem parar. E eu digo para ela: mas do que você está rindo? Ela diz: lê essa prova. E eu li a pergunta número 3, e eu li a pergunta número 3, e eu comecei a dar risada também. Ele disse assim: do que vocês estão rindo? A professora tinha feito uma pergunta, ela escreveu assim: explique o funcionamento do termômetro. Explique o funcionamento do termômetro. Ele tinha escrito como resposta assim: você coloca ele no sovaco e ele funciona. Era para rir mesmo, não era? Mas ele era pequenininho, e a gente ficou olhando para ele e disse: filho, como é que você escreveu isso? Mas não é, pai, a gente coloca aqui, ele funciona. Explica o funcionamento do termômetro. Eu digo: a professora não falou nada para você a respeito de uma coisa chamada mercúrio? Não. Eu digo: então a resposta está certa, não é? Deus tem uma diferença tremenda, existe uma diferença tremenda entre Deus, a sabedoria de Deus, os mistérios de Deus e nós. E o Senhor Deus procura transformar nas palavras dele, as palavras dos profetas, e traduzir para nós na sua palavra, de uma maneira que nós, crianças do Senhor, filhinhos de Deus, possamos entender. Se você olhar o próximo slide, vai dizer ali o seguinte: a ciência da Bíblia. A Bíblia é também um livro de ciência, nela contém ciência. A Bíblia é um livro que fala de história, de profecias e de ciência. Por exemplo, o que sustenta o mundo? Você sabia que os gregos, antigamente, os gregos acreditavam em muitos deuses, e eles acreditavam que um deus chamado Atlas ficava segurando o mundo o tempo todo para que ele não caísse. Sabia disso? Essa era a crença de todos os gregos, e os gregos são tidos como um dos povos mais sábios da antiguidade. Os hindus, por exemplo, o que os hindus acreditavam sobre o que sustenta o mundo? Os hindus acreditavam que havia 4 tartarugas gigantescas, em cima de cada tartaruga um elefante gigantesco. Então eram 4 tartarugas e em cima delas, coitadinhas, 4 elefantes, e que em cima desses 4 elefantes estava o mundo. Ou seja, para os hindus, o mundo era sustentado por 4 elefantes que estavam em cima de 4 tartarugas. Os egípcios, por exemplo, na época em que Moisés escreveu os primeiros livros da Bíblia, Jó, por exemplo, ele estava no Egito. Ele tinha saído do Egito e ali ele aprendeu com os egípcios. Ele ouviu os egípcios dizerem que o mundo tinha sido chocado num ovo gigante, que tinha asas e que portanto voava. Por isso você enxerga o espaço, por isso existe o vento, porque o mundo foi chocado num ovo gigante que tem asas e que voa. E recentemente uns achados arqueológicos revelam para nós de que eles acreditavam que conforme o ovo voava,
a casca dele foi se formando e aí se formou o mundo também. Quantas crenças absurdas! Porém, naquela época em que os egípcios acreditavam isso, os hindus, os gregos, o que dizia a palavra de Deus? A terra é plana? Sim ou não? Como é a terra? O que você acha? É sustentada por alguma coisa? Jó 26:7 diz o seguinte: ele estende. Quem escreveu Jó primeiro? Moisés. E foi ali naquela época que ele tinha saído do Egito. Deus estende o norte sobre o vazio. Olha o que Deus diz: ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Quem lê a Bíblia não é ignorante, porque mesmo naquela época a Bíblia declarava que a terra estava suspensa sobre o nada. Veja só esse outro texto: ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Sabe quando isso foi escrito? Isso foi escrito 600 anos antes de Cristo, pois até no nosso século, há pouco tempo atrás, quando Cristóvão Colombo descobriu as Américas, um pouquinho antes disso, todo mundo achava que o mundo era plano, achatado, e os marinheiros tinham medo de navegar, porque eles achavam que se eles navegassem muito longe, o mundo ia acabar e eles iam cair num abismo sem fim. Porém, 600 anos antes de Cristo, Isaías escreveu: ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Quem acredita na Bíblia nunca vai ser enganado. O Senhor Deus sustenta todos aqueles como Ele sustenta a terra. Veja o que diz aqui, esse próximo texto: eu vejo a terra e ela é azul e redonda. Sabe quem disse isso? Foi o primeiro astronauta a pisar os pés na Lua, Yuri Gagarin. Lá da Lua, ou do espaço, ele olhou para a terra e disse essa frase: eu vejo a terra e ela é azul e redonda. O que a Bíblia diz, por exemplo, a respeito do vento? Você sabia que a Bíblia fala sobre o vento? Até pouco tempo atrás, até 1643, as pessoas acreditavam que o vento não tinha peso. Você já pensou que o vento tem peso? Até 1643, qualquer ser humano que dissesse assim: o vento tem peso e dá para medir o peso do vento, seria considerado maluco, louco. Mas em 1643, um homem chamado Evangelista Torricelli, ele desconfiou que o vento tinha peso. E ele inventou um aparelho chamado barômetro, que mede o peso do vento, ou seja, a pressão atmosférica, é o nome bonito para o peso do vento, não é? Ele inventou o barômetro, mas veja só o que a Bíblia fala a respeito do vento. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. O que será que a Bíblia fala a respeito, por exemplo, de embriologia? Sabe o que é embriologia? É a ciência que estuda a formação dos embriões. E a Bíblia fala sobre embriologia. Até pouco tempo atrás, ou sempre, a embriologia acreditava que quando um óvulo é fecundado e um novo ser começa a se formar no ventre da mãe, eles achavam que primeiro surgiam os ossos, depois em cima dos ossos a carne, e depois em cima da carne a pele. Eles achavam que era nessa ordem. Começa a se formar um embrião, primeiro o osso, depois em cima do osso a carne, e depois a pele. Há pouco tempo atrás eles descobriram que é totalmente o contrário. Quando o embrião começa a se formar, a primeira coisa que se forma é a pele que está por fora. Em segundo lugar, a carne, e por último se formam os ossos. Veja essa declaração em Jó capítulo 10 verso 11: de pele e carne me vestiste, de ossos e nervos me teceste. Moisés sabia através de Deus o que Jó havia dito, e Jó recebeu de Deus a inspiração de que a ordem era exatamente essa como é. Ele poderia ter dito em outra ordem, não é?
mas o Senhor Deus, quem formou o ser humano, é quem sabe sobre você e sobre mim. O que será que a Bíblia diz, por exemplo, sobre a circuncisão? Quando Deus fez aliança com Abraão, Ele pediu que os homens se circuncidassem. Você sabe o que é circuncidar? É cortar a pele do prepúcio. Bem, os homens, as mulheres tinham estado pensando, puxa, por que Deus vai fazer um plano desse? Uma coisa meio esquisita, não é? Mesmo eu, quando li a Bíblia, digo, mas que coisa esquisita essa aliança de Deus com Abraão. E as mulheres poderiam pensar, poxa, por que só com os homens e não conosco? Será que existia mesmo a necessidade da circuncisão? O Senhor Deus estava querendo dizer ao homem o seguinte: hoje em dia se descobriu que as mulheres judias são as que menos têm câncer no colo do útero, justamente porque os maridos, os judeus, todos eles são circuncidados. De todas as nações no mundo, as mulheres que menos têm câncer no colo do útero são as judias, porque o Senhor Deus fez essa aliança com Abraão. Essas são as provas científicas, ou algumas evidências, a Bíblia prevendo aquilo que a ciência iria descobrir no futuro. É um motivo bom para você crer na Bíblia? É ou não é? São motivos bons? Mas veja só o que diz 2 Pedro 1,21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Quem foi que deu as profecias e a palavra de Deus? Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu tenho o nosso menininho mais novinho, que é o Felipe, está com 11 anos agora. Ele foi, embora tivesse 2 irmãos mais velhos, foi o que mais demorou para falar. E ele falava tudo enrolado, com 3 anos ele não dava para entender muita coisa. Quem não convivia com ele não entendia nada. Tudo que era C, S, ele trocava por quê. Então, por exemplo, perguntar o que é isso, ele perguntava o que é ico. E já muda um bocado, né? Tudo que era S, ele colocava que. Mas tinha coisas que nem nós mesmos, minha esposa e eu, conseguimos entender que ele falava. E muitas vezes ele falava uma frase, a gente dizia o quê? E aí o nosso menino do meio, na hora, já traduzia para a gente, ele falou isso. Por que você acha que ele sabia, entendia e a gente não? Por quê? É porque a cabecinha dele está muito mais perto da cabecinha do outro. Ele entende mais ou menos no nível do outro. E é isso que Deus fez. Deus deu visões, sonhos para homens santos, separados por Deus, e disse: escreva essa visão que você tem num livro. E eles escreveram com as palavras humanas, para que você e eu pudéssemos entender. E tudo ficou registrado pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia ainda é precisa e confiável, da mesma maneira como Deus inspirou. Será que não? Será que é ou não? Dá para confiar na Bíblia da mesma maneira? Veja só. Os manuscritos mais antigos do Velho Testamento que nós tínhamos eram cópias do ano 900 da nossa era. Dá para entender? Nós não temos originais da Bíblia, mas os manuscritos mais antigos que a gente tinha, eles tinham sido escritos 900 anos depois de Cristo, ou seja, 900 da nossa era. De repente, há um tempo atrás, em 1947, foi encontrado o rolo de Isaías, que tinha sido escrito, copiado, no ano 125 antes de Cristo. Qual era a diferença de idade entre o manuscrito que tinha e esse agora? 1000 anos. Ou seja, durante 1000 anos, era uma diferença de 1000 anos daquele que foi achado para aquele que nós tínhamos. Aí é lógico, a primeira curiosidade qual foi? Vamos comparar aquele de 1000 anos atrás com esse de agora, para ver se existe alguma diferença entre os dois. E aí? Será que foram achadas algumas diferenças? Quantas diferenças foram achadas entre um texto e outro, entre aquele mais antigo? Então esse senhor Frederick Kenyon,
que é o presidente da Escola Britânica de Arqueologia, que é a ciência que estuda esses achados, ele declarou o seguinte: o cristão pode tomar a Bíblia em suas mãos e afirmar sem medo e sem hesitação que está segurando nas mãos a verdadeira palavra de Deus, transmitida de geração em geração através dos séculos, sem nenhuma perda essencial. Ou seja, você pode ter certeza de que a Bíblia que você tem é exatamente igual àquela que foi escrita pelos profetas. A história bíblica relata que os primeiros livros foram escritos por Moisés quando? 1500 anos antes de Cristo. Muitos críticos e historiadores questionavam se os hebreus, se os judeus já tinham, por exemplo, o domínio da escrita naquela época. Tem gente que dizia assim: vocês estão dizendo que Moisés escreveu, só que Moisés viveu 1500 anos antes de Cristo. E naquela época a escrita não era nem dominada ainda pelas pessoas, ou seja, Moisés não teve como escrever. Recentes descobertas em Tel Marduk, na Síria, eletrizaram o mundo da arqueologia. O que elas disseram? Acharam uma cidade chamada Ebla. Escavando, acharam uma cidade chamada Ebla. Ela tinha sido no passado uma sociedade sofisticada de quase 300 mil pessoas. Olha que cidade grande. Numa escola de escribas que tinha ali pertinho do palácio, foram encontrados 14 mil tabletes de cerâmica. No passado não se escrevia em papel, mas em tabletes de cerâmica, não é? Todos eles escritos, e fragmentos com inscrições datadas de 2.300 anos de Cristo. Ou seja, já se escrevia, já havia escrita desde quanto tempo? 2.300 anos antes de Cristo. Ou seja, 800 anos antes de Moisés já havia escrita, quando Moisés escreveu a Bíblia. Na verdade, arqueólogos descobriram bibliotecas inteiras que datavam de séculos antes de Moisés. Os tabletes de Ebla narram a história da criação e de olha só, o que diz naqueles tabletes é confirmado na Bíblia. Falam de um dilúvio e fala de mais coisas da Bíblia ainda. Eles falam, por exemplo, de nomes de lugares, citam Abraão, citam Israel, citam Esaú, citam o Monte Sinai e citam até mesmo Jerusalém. O mais interessante é o seguinte: quando os historiadores liam a Bíblia, e a Bíblia fala da destruição de duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, você já ouviu falar disso? Já ouviu? Os historiadores são um dos maiores críticos da Bíblia. Eles dizem: olha, vocês dizem isso, mas não existe Sodoma e Gomorra na história. Não existe nenhum tablete que fale de Sodoma e Gomorra. Não existe nada que fale de Sodoma e Gomorra. Ali em Ebla foram encontrados também Sodoma e Gomorra. Elas antes eram tidas como invenção da Bíblia. Bem, nós podemos ter, e eu posso apresentar para vocês, fatos como esses, que são para a sua cabeça, né, para você pensar, raciocinar. E você pode dizer assim: realmente, olha quantas coisas maravilhosas fala sobre a Bíblia. A Bíblia é mesmo um livro de história, um livro de ciência, um livro de profecias. Mas a coisa mais maravilhosa sobre a Bíblia não é isso. Nem que ela é um livro de história, nem de profecia e nem de ciência. A coisa mais maravilhosa sobre a Bíblia é que ela transforma vidas. E como transforma de maneiras maravilhosas. Há uns 50 anos atrás, viveram ali no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, duas moças. Uma delas se chamava Adelaide. A Adelaide era uma jovem senhora de uns 38 anos. E Adelaide tinha 5 filhos, uma época onde se tinha bastante filhos. Uma família bem pobrezinha. Adelaide era muito carinhosa com os filhos, por isso, todos os dias, quando o marido saía para o trabalho, o mais velho também ia para o trabalho. O nome dele era Miguel, ele tinha 14 anos de idade. O Miguel trabalhava no duro, no pesado, e todo o dinheiro que ele arrumava,
ele trazia para casa, entregava na mão do pai, que era para poder comprar o arroz com feijão. A família era grande. Adelaide, todos os dias, quando o Miguel ia sair para o trabalho, ela ia, fazia a marmitinha do Miguel, e quando ele saía para trabalhar, ela ficava lá na porta despedindo dele. Num dia, ela fez o mesmo ritual, preparou a marmita, foi despedir do Miguel, e ele andando, indo lá, despedindo dela, não percebeu que na noite anterior, um raio havia pego num poste, num fio de alta tensão, e o fio ainda estava ligado no chão. Então, enquanto Miguel ia andando e despedindo da mãe, sem querer, ele pisou no fio elétrico e morreu eletrocutado na hora. Adelaide, que ficava de longe vendo o menino ir embora, ela levou um susto e pensou que ele tivesse torcido o pé, alguma coisa, não percebeu o que tinha acontecido. Correu para acudir o Miguel. E quando ela chegou, ela mal podia imaginar, ele estava morto. Adelaide não teve um choque elétrico, mas ela teve um choque emocional muito forte. Ela desmaiou ali. Quando viu que o menino tinha morrido, que ele estava todo torcido, ela desmaiou. Quando Adelaide acordou, ela estava no hospital. Ela já não falava mais, ela não ouvia mais, não se mexia. Tudo que Adelaide comia, ela vomitava. É como se ela tivesse escolhido desligar assim um botãozinho na cabeça dela. E ela ficou como uma pessoa autista, desligada do resto do mundo. A vida às vezes prepara para a gente umas surpresas terríveis dessas, não é? De repente, do nada, uma catástrofe, um desastre desses acontece. Adelaide não falava mais, não se comunicava. Adelaide vomitava o que comia, foi morrendo aos poucos, foi definhando. Adelaide estava magrinha, voltou para casa. Cada vez que ela comia, vomitava de novo. A filha mais velha é quem cuidava dela. Tinha 10 anos de idade, a menina. E tinha que cuidar dos nenéns também, das outras crianças. Tinha um bebê pequenininho. Um dia, uma vizinha da Adelaide foi até na igreja adventista, em São José do Rio Preto. Ela era adventista, essa vizinha. E no culto de quarta-feira, que é o culto de oração, ela se levantou e pediu para a igreja orar pela amiga dela, Adelaide. Ali naquela igreja estava outra moça, o nome dela Ana. A Ana ouviu aquele pedido de oração, ouviu a história sobre Adelaide, sobre o menino que morreu. E a Ana não era daquelas cristãs que só oram não, sabe? A Ana era uma cristã que orava e fazia também. A Ana correu na moça, pediu o telefone, pediu o endereço da Adelaide. A moça deu o endereço, disse: olha, assim, você chega lá assim, assim. E no outro dia a Ana estava na casa da Adelaide. Quando ela chegou lá, a casa estava uma bagunça, fedia a casa. Mas a Ana, por amor, limpou a casa, fez amizade com as crianças, fez uma sopinha para Adelaide, deu para Adelaide. Quando a Adelaide vomitou, ela limpou de novo, foi embora para casa. E no outro dia ela estava de novo. E no outro dia de novo. E no outro dia. E a Ana passou a ir na casa da Adelaide todo dia, todo dia. Nesse relacionamento assim de amor, a Ana descobriu que tinha uma coisa que parava no estômago da Adelaide. Era leite. Quando a Adelaide tomava leite, ela não vomitava de novo. Tomava leite, não vomitava. E a Ana começou a dar mais leite para a Adelaide. Só que a Ana, ao mesmo tempo, pensava assim: puxa, eu sei que leite para uma pessoa adulta não é o suficiente para ela se manter. Não é o suficiente para ela se manter viva. Mas eu acho que leite materno é. A Ana tinha acabado de ter um bebê. Ela estava amamentando ainda. E o que a Ana começou a fazer? Ela sugava o leite dela mesma, punha num potinho, levava todos os dias aquele leite materno para Adelaide, e como um remédio, com uma colherinha, ela dava o leite materno na boca da Adelaide. E enquanto ela dava na boca da Adelaide o leite materno, ela falava para Adelaide as palavras da vida. Onde estão as palavras da vida? No livro da vida, que é a Bíblia. E a Ana dizia: Adelaide,
Você não pode morrer, Adelaide, porque Jesus me mandou aqui para falar com você. E Jesus me mandou dizer para você, Adelaide, porque dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o Senhor descerá do céu com alarido de voz e som de trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está vendo, Adelaide? Jesus vai ressuscitar o seu menino Miguel. Mas, Adelaide, você tem que estar viva, você tem que cuidar dos seus meninos, do seu marido, você tem que estar pronta para quando Jesus voltar, para quando Ele vier buscar o Miguel. E sabe, queridos, tem coisas que só a palavra de Deus pode fazer. O tempo foi passando, Ana cuidando da Adelaide, dando para ela o leite materno e a palavra da vida. Algumas pessoas diziam, ela não ouve nada, mas a Ana não ligava para isso. A Ana sabia que para ouvir a palavra de Deus a gente tem que ouvir não com os ouvidos, mas com o coração. 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano. Depois de 1 ano, Adelaide cuidava da casa de novo. Depois de 1 ano, Adelaide de novo podia cuidar das crianças, do marido. Adelaide não era a mesma pessoa. Adelaide não era a mesma pessoa porque dentro do coração dela ainda tinha uma ferida que não tinha cicatrizado. Mas Adelaide não era a mesma pessoa, principalmente porque o Senhor Jesus havia arrancado Adelaide de ser um vegetal humano para ser um ser humano de verdade em Jesus. Depois de 1 ano, sabe aonde Adelaide estava? Ali, no tanque batismal da igreja de São José do Rio Preto. Adelaide se batizou o marido dela, o Sebastião também. Depois de um tempo batizaram-se também as filhas da Adelaide, e entre as filhas da Adelaide estava lá a minha mãe. Foi dessa maneira que o Senhor Deus tirou a minha avó Adelaide de ser um vegetal humano para ser um ser humano de verdade em Jesus. Tudo por causa do amor de uma pessoa, um anjo chamado Ana, que resolveu levar o leite da vida e a palavra da vida para minha avó Adelaide. Você acha que a palavra de Deus na minha avó Adelaide transformou a vida dela? Eu digo para você, mais do que a vida dela. Transformou a vida dela, transformou a vida do meu avô, o marido dela, transformou a vida dos filhos, a minha vida também. E isso não dá para medir, porque através de mim hoje, quem sabe está transformando também a sua vida, por causa do amor de uma única pessoa que resolveu levar a palavra de Deus. Queridos, eu sou a prova de alguém que tem a vida mexida e transformada e estruturada por causa da palavra de Deus. Hoje nós somos 3 pastores na família que estamos por aí pregando. Eu fico pensando, por que será que Deus fez isso? Por que será que Deus foi buscar a minha avó Adelaide através da Ana? A Ana é viva até hoje. A Ana é um anjo de Deus, embora minha avó não seja viva ainda. Por quê? Eu acho que é porque Deus amava demais a minha avó Adelaide. Por isso Ele mandou a Ana levar a palavra dele para minha avó. Eu acho também que é porque Deus amava demais a minha mãe, porque Deus amava demais a mim, e porque Deus ama demais a você que está aqui hoje. Você não gostaria de ter a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus? Não gostaria? Você tem olhado para a sua vida e tem dito, Senhor, eu gostaria de aceitar ao Senhor, eu gostaria de ter a minha vida transformada, mas Senhor, como que eu posso aceitar o seu chamado se a minha vida está assim tão bagunçada? Será que você é um desses que tem olhado para a sua vida e tem dito, não, eu ainda não posso aceitar o chamado de Deus, porque as coisas na minha vida precisam melhorar ainda, eu preciso deixar os meus vícios, eu preciso deixar de beber, eu preciso largar das drogas, eu preciso largar de fumar? Não espere a sua vida ser transformada.
Hoje eu tenho um convite especial para você. Meu convite é para vocês que não vieram à frente ainda. Meu convite é para você que tem resistido no banco. Meu convite é para você que ainda não foi para a frente da tela, que olha para o lado e pensa assim: mas isso é uma tela, eu vou lá fazer o quê? Não se esqueça, aonde você está reunido, aí é a casa de Deus. Deixa Jesus tomar conta de você, inundar a sua vida, o seu coração. Deixa Jesus arrancar você de onde você está e levar você para frente. Se o Senhor Jesus fala com você, Ele diz o seguinte: filho, vem, eu chamo você. Rompe com a vida que você leva. Filho, eu quero mostrar para você um caminho melhor. Mesmo que você já andou ao lado de Jesus, está longe dele, Ele convida você. Eu quero cantar essa última música. Ela fala do amor maravilhoso nosso e de Jesus, que pode salvar alguém. Enquanto eu canto, o Espírito de Deus fala com você. E enquanto Ele fala, saia do seu lugar, chegue aqui. Deixe o Senhor tomar conta e transformar a sua vida, mesmo que você não saiba o que fazer. Deixe Jesus transformar tudo. Enquanto a música toca agora, o Espírito de Deus toca no seu coração. Ele fala com você. Seu coração vai bater mais forte. É Ele dizendo: filho, vem, sai de onde você está. Não ouça a voz de mais ninguém e vem. Um dia em desespero senti a solidão, só via meus problemas, não via a solução. Eu vi alguém chegando, não pude conhecer. Me disse com carinho, eu só vim pra te dizer: foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Olhei para aquele homem, então eu me lembrei daquele rosto triste que um dia eu ajudei. Fiquei emocionado, com vontade de chorar, ao ver que o homem que eu salvei, Deus mandou pra me salvar. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Um dia um homem veio aqui morrer pra nos salvar. Se eu quiser o seu poder, preciso ter o amor. Seu amor.
meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor, foi o seu amor, foi o seu amor que me salvou. Alguém que precisa chegar aqui à frente, com que o Espírito está falando agora? Será que aí ainda existe alguém com quem Ele está falando? Ele levou você especialmente para ouvir a sua palavra. Ele mostra a você o quanto a palavra dele é fiel e verdadeira. Que o Senhor lhe abençoe e guarde, que o Senhor esteja com você.